Existem algumas situações, né, muito curiosas. A pessoa, quando está prestes a se curar de alguma doença, né, e que ela está ali por algum tempo passando com um psicólogo, um terapeuta ou mesmo um médico, né, no momento em que ela percebe que ela vai se libertar daquela doença, o que ela faz? Ela abandona o tratamento. Então, esse abandono é por conta, muitas vezes, da pessoa ainda não estar preparada para a cura. Ela ainda precisa, né, daquela situação de fragilidade para que, de certa forma, ela possa chamar aí a atenção de alguém. E isso é uma coisa muito triste, né, da gente ver, porque às vezes a pessoa passa uma vida, né, com esse tipo de sentimento, né? Então existem alguns sentimentos em nós que ainda falam muito forte, né? E de certa forma eles nos obrigam, né, a nos comportarmos até feito crianças mesmo, né? Ocorre que somos adultos, né? E nós vamos ter que responder como adultos. Mas quando isso acontece, nós somos constrangidos aí, né? E frente a esse constrangimento, a opção que temos, né, ou que nos resta, é nos escondermos. E aí, como disse, a gente vai criando alguns mecanismos para se afastar de alguma coisa que pudesse nos libertar aí de nós mesmos, né? Sabe aquela criança que faz uma coisa errada e ela se esconde para não ser descoberta, né? Ou acusa um coleguinha para se safar do castigo? Então, a questão, como disse, é que nós não somos mais crianças, embora algumas pessoas insistem em agir infantilmente sem prever essas consequências. Então a gente tem que buscar, né, desenvolver aí um olhar mais criterioso a nosso próprio respeito, exatamente para que nós não tenhamos que entregar as nossas vidas, né, às outras pessoas, porque sempre vai ter alguém disposto a comandar a nossa vida, se é que nós não estamos na disposição de fazer isso. Então esse tipo de fragilidade psicológica que a gente às vezes encontra, né, nada mais é do que um atraso para a própria vida. E aquelas pessoas que nos aproximam, né, através dessa fragilidade, certamente no dia que você perceber que você abandonou essa doença ou abandonou um problema mais sério que talvez você não conseguisse ali resolver, aquela pessoa que estava próximo ali, toda solícita com você, muito provavelmente ela vai te abandonar. Porque o que fazia com que ela se ligasse a você era exatamente a sua fragilidade. Então vejamos, a felicidade, né, da liberdade, ela tem um preço. Mas se nós não estamos preparados psicologicamente para comandar a própria vida, a gente prefere viver uma vida medíocre, entregando, né, essa vida ao comando de uma outra pessoa. Então nós precisamos reconhecer essas nossas limitações, né, e tentar vencer isso, né? Só que o nosso egoísmo, né, para com a gente mesmo e para com uma responsabilidade que a vida, por vezes, nos obriga a ter, sem dúvida, né, vai criando essas limitações. E aí nós vamos deixando, né, de buscar essa nossa felicidade através da liberdade. Mas, como disse, a liberdade, ela tem o preço, se é que a gente pode dizer assim, né, do compromisso e da responsabilidade. Então, quando a gente pensa só em nós e desconsideramos o nosso próximo, por exemplo, seja por fraqueza psicológica, como disse, né, medo, inveja, entre outros sentimentos inferiores que nos afasta do nosso eu superior, é certo e líquido que nós vamos tratar aí as pessoas com desprezo, proteger, né, ou tentar proteger, né, essa nossa zona de conforto, né, e postergar aí a nossa felicidade. E certamente adiar, né, uma das coisas mais importantes
que é a nossa paz de espírito, né? Então não há como, né, passar por esse mundo deixando rastros pelo caminho e acreditar que tudo de bom vai nos acontecer, né? Então isso seria até uma heresia, né? Então, outra coisa interessante também da gente observar é que às vezes a gente negligencia aí essas consequências dos nossos atos ou do comando da nossa própria vida, porque a gente acredita que não tem aí algumas leis que regem tudo isso, né, de modo a equacionar, né, essas situações. Então, para toda ação tem uma reação, né? E toda causa ela tem um efeito. Então, por essa razão, muitas pessoas sofrem e não compreendem os motivos, né, que estão fazendo com que elas sofram. Então, algumas atribuem aí a má sorte, outras dizem que é castigo de Deus, né, ou porque Deus quis, né. Então, aquelas que eventualmente se consideram mais intelectualizadas, né, sob o ponto de vista espiritual, elas acabam, quando constrangidas pela vida, a terem que defender aí situações as quais efetivamente elas sabem não serem condizentes com aquilo que elas mesmas possuem de conhecimento sobre a verdade, né? E que em outros momentos elas estariam ali condenando. Então isso por conta talvez de uma conveniência, talvez de uma fraqueza interior, né? Ou mesmo, né, de proteger ali uma situação que elas sabem, né, não terem, né, poder para modificar. Então veja que quando a gente se identifica com essas nossas fraquezas, por exemplo, nós vamos buscando mecanismos para esse fortalecimento interior de forma com que a gente evite ao máximo determinadas consequências lá para o futuro. Talvez a gente se acostume, né, a viver dentro de um padrão que, a princípio, né, pela comunidade que ele nos traz, a gente acredite que está tudo bem, que ali eu consigo comandar, ali eu consigo dominar aquela situação, né? Mas que, na verdade, nós, se tivermos um pouco mais de consciência, nós vamos realmente perceber que nós estamos atrasando a nossa vida. Então, esses rastros que nós vamos deixando pela vida fora, principalmente por conta de nós não termos aí um grau de consciência espiritual maior, é que faz com que a gente vá passando pela vida aí de uma maneira assim muito simplista, né? Sem ter essas preocupações. Eu acredito que por essa razão, né, é tão importante nós andarmos com a verdade, mas aquela verdade interior, né, baseada nos nossos mais ricos princípios de vida, né? E nos dispormos a pagar o preço que essa postura efetivamente nos cobra. Já pensou estarmos numa situação, né, onde nós formos aí deflagrados defendendo uma posição a qual falávamos aos quatro cantos que éramos contrários, e agora, para não ter que contrariar certas conveniências, né, nós termos aí que nos posicionarmos de forma diferente àquela que sabemos ser a mais correta. Então é como passar uma vida aí falando para um filho, né, que condenamos uma forma de comportamento, e quando o filho decide assumir aquilo que um dia nós condenamos, nós agora temos que defendê-lo a fim de não nos sentirmos culpados. Ou seja, eu disse lá atrás para o meu filho que uma determinada postura era contrária, né, a algumas coisas que eu acreditava, alguns princípios que para mim eram importantes. E agora, por conta de uma conveniência, ou mesmo por uma negligência minha lá atrás,
eu vou ter que acatar com a postura que hoje o meu filho está tendo, simplesmente porque eu não me predispus, né, a ter aí uma preocupação maior naquele momento lá atrás. Então é aquela velha história, né? A gente negligenciou algo importante lá atrás e hoje nós vamos ter que tentar aí resolver uma situação que nem sempre será possível, porque hoje ela já não depende exclusivamente de mim. Se fosse lá atrás, numa situação de maior facilidade, ou de mais oportunidade, ou de menos tensão, né? Se eu tivesse tido essa preocupação lá atrás, mas aí é aquela história, né? A gente vai falando assim, olha, depois eu resolvo, deixa um pouco mais para frente, ainda não é o momento, né? Vamos aguardar um pouco mais, e aí a gente vai facilitando aí algumas situações que quando a gente se der conta, nós não temos mais como resolvê-la. Por quê? Porque hoje já não depende mais de nós. Nós já temos ali uma outra pessoa que já cresceu, já desenvolveu aí as suas predileções, as suas ideias próprias, os seus pensamentos. Não que isso seja absolutamente errado, mas por vezes nós estamos aqui falando de situações que lá atrás nós sabíamos que efetivamente não poderia ter resultados aí promissores. E aí faltou ali talvez um maior posicionamento nosso no sentido de conter algo que lá atrás, como disse, poderia ter sido contido.